Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é a Diaconisa Elie Matos para mais uma leitura da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Adultos. Hoje, meus irmãos, estamos finalizando as leituras da nossa revista. Hoje nós vamos ler a lição número 13. Quem tem suas revistas já está nos acompanhando, pega sua Bíblia e sua revista e vamos fazer a nossa leitura. E para você que está chegando agora, tem um convite. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações dos nossos novos vídeos que estão por vir. Também siga-nos no Instagram, na nossa página, não fique de fora, acompanhe o nosso vídeo. Outra coisa, no final do nosso vídeo, como sempre de costume, temos uma oração. E nós vamos estar orando pela sua família, pela sua vida, para que Deus venha abençoar. E aprendemos muitas coisas nessas lições, nessas 13 lições, né? Já estamos entrando na lição 13. Aprendemos muitas coisas, foi muito bom estar com você. Quero agradecer também por você ter nos acompanhado toda essa trajetória. E eu acredito que Deus fará grandes bênçãos em sua vida através dos ensinamentos que estamos lendo nas nossas revistas, tá bom? Então vamos começar a nossa leitura de hoje. O texto áureo da nossa lição número 13, que traz por título Relacionamentos do Cristão, Deus e a Família, tá? Então o texto áureo, meus irmãos, vai estar no livro de Mateus, no número 10, no versículo 37, que diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E isso quem está falando é óbvio, o nosso Senhor Jesus. Portanto, vamos amar mais o nosso Deus do que aos nossos. Em segundo lugar, a nossa família, que já é abençoada por Deus. A verdade aplicada da nossa lição diz assim: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Então nós vamos já dar início às nossas leituras, mas vamos falar muito sobre o relacionamento com Deus em primeiro lugar. Para que o Senhor venha abençoar as nossas famílias, precisamos primeiro estar relacionados intimamente com Deus. Amém, meus irmãos? Os objetivos da nossa lição, então, você pode acompanhar comigo aí na sua revista, são 3 objetivos. O primeiro é explicar os níveis de relacionamentos de Jesus. Depois, mostrar alguns aspectos da vida cristã em relação com a família. Terceiro é enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. E os nossos textos de referência que nós vamos usar para estar trabalhando nessa lição vai estar no livro de Lucas. Você pode pegar aí a sua caneta, a sua Bíblia, anotar os seus versículos, como sempre nós fazemos, para na nossa escola a gente já está bem aí adiantado, tá bom? E depois vocês vão comparar com a revista os versículos para vocês estudarem melhor. Que diz assim no Lucas capítulo 2 e no versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. O Lucas 12 diz assim, no 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. No 53 vai dizer assim: o pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. No Lucas 14, no versículo 26, vai dizer assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Portanto, tá aí, irmãos, mais explicado do que essa palavra, devemos primeiro agradar a Deus, tá? Temos as nossas leituras complementares e os hinos também sugeridos,
Mas o motivo da nossa oração no final desse vídeo vai ser pelos casais. Nós vamos orar para que Deus abençoe a vida dos casais. Se aí que está assistindo tem um casal que está precisando de oração, Deus vai falar com a sua vida através dessa lição. E depois você estará recebendo a bênção de Deus. Então, que o amor de Cristo pela igreja seja um exemplo para eles. Vamos estar orando a esse favor, amém? A introdução da nossa lição. Encerrando esse trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre dois relevantes relacionamentos, um com Deus e o outro com sua família. Então vamos entrar já na lição número 1, no ponto 1. O nosso ponto de partida é: Deus deve ser prioridade em nossos relacionamentos. Diferentes níveis de relacionamento, diz assim a revista. Jesus, durante o seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana nessa terra, o aspecto relacional. No 1.1, Jesus e sua família terrena. De acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Tal acontecimento se deu dentro de um complexo familiar que incluía uma mulher, Maria, cujo útero abrigou Jesus, um homem, José, esposo de Maria, que atuou como pai após o nascimento de Jesus. Temos base para isso no livro de Mateus, no capítulo 13, 55, também em Lucas 4, 22. Bem como irmãos que nasceram de Maria e José. Portanto, Jesus experimentou também, em sua passagem na terra, na forma de homem, Filipenses 2:8, o relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo, também nesse nível de relacionamento. Vamos ler o 1.2. Os relacionamentos de Jesus com Maria e José. É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. A circuncisão, a apresentação ao Senhor no templo, ida para o Egito e o retorno, formação em uma profissão, instrução religiosa e entre outros. Um verdadeiro exemplo para os pais de hoje, né? Outro destaque é a sujeição de Jesus aos seus pais, que vai estar em Lucas 2,51. Enquanto não tinha chegado o tempo de iniciar o seu ministério, né? Claro, Jesus, ele obedeceu pai e mãe. Um verdadeiro exemplo para os filhos, também Jesus foi um verdadeiro exemplo. Mesmo na cruz, sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou sua mãe, mas providenciou para que fosse amparada, que vai estar em João 19, 25 ao 27. Evidente que após o início do seu ministério, a prioridade de Jesus passou a ser o cumprimento do plano divino de salvação e que nem sempre foi compreendido por sua família, em Marcos 3, 21, do 31 ao 35, João 7, do 1 ao 9. O 1.3, os relacionamentos de Jesus com os seus discípulos. O fato de pessoas terem sido filhos de Maria e José não implicou automaticamente que tinham um relacionamento harmonioso com Jesus como filho de Deus, mesmo tendo convivido tão de perto, em João 7,5. Porém, quando pessoas ouviram a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele, como o Messias prometido. Sendo assim, os seus discípulos eram considerados por ele como sua família, que vai estar em Lucas 8, 19 até o 21. Deus também usa o aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como ilustração do seu plano de reunir um povo identificado como família de Deus. Vamos ler em Efésios 2:19. E aí, o que nós aprendemos com isso, com esses três tópicos, né? Os diferentes níveis de relacionamento do Senhor Jesus durante o seu ministério terreno são exemplos e estão repletos de instruções para os seus discípulos.
No ponto 2 da nossa revista diz assim: o cristão e sua família. Importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado, levando em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmoniosa como o plano original e o que se deseja, e as orientações contidas na palavra de Deus. Então, no 2.1 vai dizer a importância da coerência. O termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a um viver coerente, conduta em harmonia com os princípios bíblicos nos quais cremos e anunciamos, que vai estar em Tiago 2,14. Também em Mateus 23:3. O próprio Cristo censurou os escribas e fariseus pela falta de coerência. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa. Exercer piedade para com a própria família e que aquele que não cuida da própria família negou a fé, que vai estar em 1 Timóteo 3,5. Entre muitas outras instruções, é preciso refletir sobre o nosso viver dentro da nossa casa. No 2.2 vai dizer quando a família não se converte. Nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares por intermédio de sua conduta dentro do seu lar, no convívio, nas diferentes ocasiões. Há textos bíblicos que indicam essa possibilidade. 1 Coríntios 7:12 e 1 Pedro 3:1. Lembre-me do exposto no tópico 1.2, acerca da experiência de Jesus enquanto na terra. Ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos dois de seus irmãos passaram a segui-lo, que foi Tiago e Judas, que vai estar em Gálatas 1:19, os quais se tornaram influentes na igreja primitiva. O 2.3 nos diz assim: casamento, instituição divina para a vida na terra. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vida ressurreta ou o mundo vindouro não haverá casamento, em Lucas 20:27. O casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida de santificação dos discípulos de Cristo que nesse mundo. É importante também lembrarmos que nem todo discípulo de Cristo irá se casar. Aos que permanecerão solteiros. Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si mesmo. Assim como casar não significa que automaticamente os casados estão isentos de tentações e dificuldades. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos, nessa terra e no mundo vindouro. E aí o que nós aprendemos com essas leituras? Que o relacionamento cristão com a família precisa levar em conta a realidade diária e estar debaixo das orientações contidas na palavra de Deus. Chegamos no nosso tópico 3, Vamos continuar acompanhando a nossa leitura. O relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção, capacidade do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. O amor a Deus é o 3.1. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus. Ou seja, principalmente, importância, primeiro de todos. É imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve Deus. É o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta. Há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo.
Jamie Camp escreveu: o modo como nos relacionamos em nosso lar ajuda a promover ou a prejudicar o reino de Deus aqui na Terra. Por isso é preciso que a família tenha uma crescente compreensão do significado da ordem de Jesus em Mateus 22:37. As pessoas serão atraídas a Cristo ao verem famílias cristãs vivendo amorosa e harmoniosamente e sendo tementes a Deus. No 3.2 vai dizer: discípulos de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece contraditório após lermos e estudarmos sobre a relevância da família. Nos deparamos com 2 textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos 2 expressões fortes: dimensão, em Lucas 12:49, e aborrecer, em Lucas 14:26. Dentro de um contexto familiar e conectados ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus, são termos que indicam desunião de opinião e conduta, e amar menos, como indicado em Mateus 10:37. Ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Porém, o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção, em Salmos 27:10. Lawrence Porter escreveu: o discípulo exige sacrifícios. Parentes e a própria vida precisam ceder a ele. E o primeiro lugar no coração do discípulo não é que um homem precisa detestar os seus familiares, mas que eles devem tomar o segundo lugar depois do Senhor no seu coração. 3.3 expresso no referencial adotado. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios 5:18 até o 33. Interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito, comunicação, culto e conduta. Temos a tendência de isolar os versículos 22 e 23, porém também estão expressando como é a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus, assim como Efésios 6:1-9. Nesses contextos, há expressões e ideias bem significativas para uma contínua consideração por parte do discípulo de Cristo: sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instruções. O escritor Russell Shedd comentou sobre os textos de Efésio acima citado, intitulando-os O Discipulado de Cristo no Lar. E então enfatiza a palavra sujeitai-vos, pois tem implicações que surgem até o fim da epístola. Envolve-nos na vida de outro, como aquele que impulsiona e sustenta o colega. A idade de submissão contém essa ideia de apoiar e impulsionar, de dar ânimo. Devemos compreender com isso, é básico e fundamental na atitude do cristão quanto à sua vocação. E o que nós aprendemos? É preciso estabelecer prioridades em nossos relacionamentos, tendo sempre como referencial o nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus. Chegamos ao final, meus irmãos, e a conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares por intermédio da nossa conduta. Testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável, harmonioso para a glória de Deus. E como comentamos no início do nosso vídeo, iremos fazer uma pequena oração a favor do casal, da sua família, da sua casa. E que Deus possa abençoar o seu relacionamento. Amém? Onde possa alcançar agora, que Deus venha abençoar. Senhor nosso Deus, apresentamos a Ti essa lição, Senhor, que lemos, que seja uma forma de adoração a Ti. E que onde possa alcançar, Senhor, essa leitura dessa lição, que vidas possam ser transformadas, que casais, Senhor, que estão em aflições
e não estão conseguindo conduzir a sua família como a Bíblia ensina. Ajude-os, ó Pai, para que eles possam exercer essa função de ser, Senhor, abençoadores, de abençoar os seus filhos, a sua casa, de ser, Senhor, instrutores, Pai, corretamente como a sua Bíblia ensina, Deus. Ó Pai, abençoa agora essas vidas, esse casal, essa família e os seus filhos, que o Senhor possa alcançar vidas, resgatar e prosperar e abençoar grandemente, porque nós cremos assim, Deus, que através dessa lição, através dessa oração, o Senhor possa concretizar a vitória na vida das famílias. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muito obrigada por ter ficado conosco todos esses vídeos até aqui. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Temos próximos vídeos por vir e fique conosco nos demais vídeos. Não perca as nossas próximas lições e os nossos próximos vídeos. Queira estar conosco aprendendo mais do Senhor Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida.